sobre as visões. Aqui ele está fazendo, como sempre, né, falando sobre várias coisas que vão ser abordadas depois lá no livro dos médiuns. Né? Sobre as visões, ele faz aqui a distinção de que não se tratam de fenômenos mediúnicos de vidência nesse caso. Né? Ele não está falando do médium que tem vidência, que vê espíritos, mas sim de um estado de emancipação da alma. Né? Ou seja, as visões durante o sono, a dupla vista, o sonambulismo e o êxtase. E aí ele trata um pouquinho disso aqui, né? Eu só pegar meu texto de novo aqui. Dupla vista, né? Acho que é interessante a gente falar para quem não conhece. E eu sempre esqueço o que é dupla vista. Alberto. Vamos lá. Dupla vista, ela é vulgarmente conhecida como clarividência. Tá? A dupla vista é a visão espiritual das coisas que ocorrem ao nosso redor, ou até longe de nós, mas seria a visão do espírito, não a nossa visão dos olhos. Então, é possível tu ver acontecimentos em outros lugares que naquele momento está acontecendo, ter alguns momentos de visão futura, visão de passado, visão de espíritos. Tá? A dupla vista, né, ou clarevidência, que é o nome mais moderno, é um fenômeno muito amplo. Tá? Ele é anímico, tá? Não envolve outros espíritos, mas, inclusive, até tem outro nome que é muito, muito também mais moderno, que é o sensitivo, que falam hoje, né? Você ter visões espirituais, né? Até uma grande intuição pode ser considerada dupla vista. Posso continuar com o sonambulismo e êxtase? Bom, o sonambulismo, no meu entendimento, tá? Porque é um pouquinho confuso mesmo, tá? Mesmo na leitura de Kardec, é bem confuso. O sonambulismo, então, seria o espírito se emancipar um pouquinho do corpo e se tornar espírito mesmo, tá? Ou seja, a gente perder a personalidade da atual encarnação, né? Porque depois que a gente falece nessa vida, desencarna, melhor dizendo, a gente fica um tempo com a nossa personalidade, mas com o tempo vai perdendo a nossa personalidade para se tornar o espírito universal que somos, que já passou muitas encarnações, que já foi pedreiro, que já foi médico, já foi advogado, já foi enfermeiro, que já foi de tudo, né? Mistura uma coisa só. Então, o sonambulismo seria o nosso corpo dá voz ao nosso espírito, sem a nossa personalidade atual. E o êxtase, tá? No meu entendimento, é o que vulgarmente a gente chama de projeção astral, tá? Que, ou seja, é nosso perispírito sair para passear, tá? Pode tanto sair no mundo físico, como pode sair no mundo espiritual, ver coisas ao qual a gente não está habituado com a nossa personalidade, né? Se a gente for num mundo mais complexo que o nosso, nós não vamos entender muito. Então, durante o êxtase, a gente acaba vendo coisas que a gente não entende. A gente acha que é sonho, mas, na verdade, é o nosso perispírito passeando por aí com a nossa personalidade junto. Né? Ou seja, e a lembrança disso aí é o que o nosso cérebro consegue captar. Né? Nós vamos ter que falar muitas vezes desses conceitos, porque não existe uma unanimidade em cima deles, é muito teórico. Na verdade, só quem já passou por esse tipo de fenômeno consegue explicar exatamente, né, o que ocorre com ele, e cada pessoa vai ser diferente de outra. Né? Sim. A Daniela ela comentou aí, né, que
é muito utilizado por charlatões essa questão da dupla vista. A gente vai abordar isso a seguir, né? Eu só queria comentar para quem está online no YouTube que quando der 40 minutos, a reunião fecha, tá? Porque é o Zoom e a gente não está com condição de pagar R$100 por mês ainda nisso aqui. Mas aí a gente reinicia, tá? Então não saiam daí, porque eu continuo e eles já voltam de novo. Ela perguntou... Só acrescentar uma coisinha do Roberto para clarificar bem a negócio de clarividência, né? É assim, nós temos os sentidos, a gente tem a audição e a visão. Vou usar só esses dois. Então, clarividência, a visão é aquilo que a gente vê, com os olhos aqui que está aqui. Tudo que é claro é fora daqui, extra. Extra. Então, clarividência é fora, que a gente vê fora, além daqui, não fora, além daqui. E a audiência é como se fosse uma visão telepática, que a gente tem a audição telepática que a gente às vezes ouve, né? Seria a clareaudiência. A clareaudiência, é isso. E a clarevidência é a mesma coisa, só que com a visão, em vez de ser com a audição. É isso. Tá. Posso seguir? Só comentar aqui, a Dani perguntou se a incorporação está nesses conceitos e não, porque aqui a gente está falando de fenômenos anímicos. Anímicos é porque vem de ânima, que significa alma, né? Então, somos nós quem nos desprendemos do corpo, a nossa visão espiritual se projeta para outro lugar. Agora, quando se fala em incorporação, que não é bem isso que Kardec utilizava, né? Ele separa entre psicografia, psicofonia e várias outras manifestações, aí sim tem a participação de um espírito, tá? Ele já está me dando 10 minutos aqui para para fechar a tela. Aí, sobre o sonambulismo, eu tenho duas considerações aqui. Uma sobre o sonambulismo, porque eu até falei sobre isso hoje no vídeo que eu gravei do Livro dos Médiuns, que o estado de sono também é um estado de sonambulismo incompleto, né? Kardec dizia assim. E é muito interessante como a gente, às vezes, percebe esse fenômeno quando a gente está, principalmente, ao meu ver, indo dormir, né? Pegando no sono ou voltando do sono. Eu já tive, acho que muitas pessoas já tiveram isso, né? De quando está nesse estado de quase se desligando ali para o sono, fica uma perturbação entre espírito e corpo, uma transmissão de mensagem de lá para cá, e aí de repente você vê um espírito, você se assusta e volta correndo. Que eu acho que também é o mesmo caso da chamada paralisia do sono, né? Que também entra nesse estado de um sonambulismo, o corpo registra, o espírito tem noção, se percebe estando deitado, só que não consegue mover o corpo porque ele ele não voltou totalmente, né? E muitas vezes, por falta de conhecimento, de entender o que está acontecendo, a pessoa entra num estado de pânico, né? Vê espíritos, vê tudo mais e fica ali meio perturbada, né? E sobre o êxtase, eu acho interessante porque lá no Livro dos Espíritos eu até me surpreendi com essa resposta dos Espíritos falando que o êxtase, ou seja, o estático é aquela pessoa que se desliga e pode entrar num estado de êxtase, vendo outros lugares. Ela pode inclusive de repente se transportar a outros planetas de uma condição muito mais feliz que o nosso. Chegar lá, meu Deus, eu não quero voltar. E essa ligação entre espírito e corpo está tão tênue que os espíritos dizem que sim, ela pode abandonar o corpo e o corpo vir a falecer. Aí, eu não sei dizer, eu estou levantando mesmo como um questionamento que talvez leve um tempo, né? Mas sobre essa moda que tá, eu diria moda, tá? Não estou falando, mas hoje em dia eu vou fazer, como é que você falou, Alberto? Viagem astral. E todo mundo achou bonitinho fazer viagem astral. Só que eu acho que se a pessoa não tiver um mínimo de conhecimento, primeiro que ela pode ficar também em pânico, né? Porque ela pode entrar em um estado de sonambulismo e tudo mais. E segundo que vai saber se ela não morre ali no meio, né? Não que isso seja muito comum, mas...
Acredito que não seja comum, mas enfim. Não. Na realidade, essa história de viagem astral já existe há um bom tempo. Acho que até de Bozano também ele já falou alguma coisa sobre isso, já foi escrita, não lembro. Uma vez eu ouvi uma história, um histórico que era desde lá. Mas o que ele fala desse negócio de êxtase é assim, na Gênese, ele fala que o corpo, o espírito só se desliga do corpo quando o corpo morre. Não tem outra maneira. Só quando o corpo morre que o espírito desliga, quando acabam os órgãos. Mesmo uma pessoa que esteja assim, muito doente, na UTI, com os dias contados ainda tem o laço fluídico, que eles chamam, ou cordão de prata, que é mais fácil um pouco, né, para falar, ele ainda fica ligado ao espírito. Então, mesmo assim, o espírito está mais solto, num caso desse, mas ele continua ligado. Enfim, para uma pessoa ter o êxtase, ela tem que querer sair do corpo. Então, ela se entrega. Ela assim, não, eu vi aquele, como o Paulo estava falando, ele viu aquele mundo tão lindo, eu quero ir para lá. Então, ela desanima dessa vida, é como se ela se entregasse nessa vida. Seria uma coisa que não seria muito espiritual, porque ela saberia que se ela se entregasse, ela não estaria cometendo suicídio, ela não ia para aquele lugar, né? Então, para vocês verem como é importante a gente aprender de espiritualidade, porque dá até esse tipo de entendimento sobre a vida, né? A gente tem que dar valor à vida que a gente tem aqui e aproveitar, apesar de ter os outros mundos tão belos e maravilhosos, e que a gente pode ver através das visões em sonho, no êxtase, ou quando saímos do corpo, né? Quando o corpo se emancipa. Que cai naquilo que a Daniela tinha falado sobre a questão dos charlatães, né? E Kardec, inclusive, fala sobre isso. Por isso que quem fala que Kardec tirou as coisas da própria cabeça, escreveu o que ele quis, nunca se dedicou a ler nada, né, sobre a forma como ele estudou. Porque ele sempre fez esse tipo de abordagem, né, de alerta, inclusive. Como é um fenômeno que eu não consigo, é muito difícil de eu pegar e conseguir comprovar aquilo, né? Uma pessoa que está falando que foi lá para um outro planeta e viu lá seres verdinhos e tal. E a gente sabe que o espírito, se ele viu mesmo, o corpo, o cérebro físico pode reinterpretar segundo as próprias ideias daquela pessoa, e que também existem os vários charlatães, né? Onde dá para ser comprovado muitas vezes é naqueles fenômenos mais particulares. Por exemplo, um médium vidente, né? Aí já falando sobre a questão da vidência, mas que diga, por exemplo, ao seu lado tem um espírito. E esse espírito é uma mulher de cabelo branco, que usa uma roupa listradinha, com um colar de crucifixo e tal, e a pessoa entende, nossa, é minha avó. Então, realmente aquela pessoa, se ela não teve nunca contato com a outra, nunca viu a avózinha dela, isso é mais comprovável, né? Mais alguma coisa aqui? Só vamos pegar um gancho ali, tá? Existe uma certa ruptura de conceito, tá? Em vidência. Por exemplo, a gente ver alguns espíritos, tá? Mesmo que estejam ao nosso lado, muitas vezes não pode ser considerado vidência, e sim dupla vista, tá? Em teoria, seria considerado vidência se tu tá se comunicando com ele, ou melhor, se tu consegue ver ele enquanto está se comunicando. Mas para ser considerado vidência, tem que haver comunicação, tá? Desculpe ser chato com conceitos, tá? Mas enfim, aqui é um grupo de estudo, né? É uma coisa que não faz diferença nenhuma, só que conceitualmente faz um pouquinho. Não precisa, né? E dentro do meu entendimento, sempre repito isso, tá? E aproveitando também que temos sim espíritos aos nossos lados neste exato momento na realização dessa tarefa.
Tá? Então, eu pude ver contigo e com a Ariane agora, do meu lado também, do Joel, que eu não consegui ver ainda, até porque ele não está participando muito hoje. E o do Joel né? está fazendo construção na casa, o espírito não gosta de construção, né? Mas tem também, Joel, tá? Tem também. Eu tenho notado assim, a ausência deles também há algum tempo, Alberto. Eu tive momentos, a Ariane e Paulo conhecem minha trajetória. Eu vivia cercado deles, mas eu tenho notado que eles estão quietinhos. Deixa eles. Não, mas é que a tarefa essa está exigindo. Eu estou cada vez mais, a palavra não é assustado, mas esse projeto é bem audacioso, né? E estamos sendo muito assistidos. De novo, vou repetir, temos que caprichar, porque existe muita expectativa em cima de nós. Você está reclamando, nós estamos com 1 minuto, mas eu queria depois, quando a gente voltar, que você falasse sobre esses lances da vidência, a contraposição que existe com a mediunidade, que se a pessoa só vê o espírito, mas não faz comunicação com ele, ela é só vidente, ela não é médium. É essa a sua ideia? Não. Se ela só vê o espírito, é dupla vista. Ela tá, o teu perispírito está vendo outro espírito. Animicamente. A mediunidade ocorre quando existe a comunicação, quando um espírito está passando uma informação para outro. Entendi. Estamos com menos de 1 minuto. Eu vou interromper então já a sala e a gente já volta. Fiquem aí, pessoal. Vamos lá. Bom, vocês continuam aí, vocês estão me ouvindo, só um minutinho. Infelizmente o Zoom é a melhor plataforma que tem, não é à toa que Recording in progress. Vamos iniciar novamente. E só esperar eles entrarem de novo. Ele está pegando a tela errada aqui. Tem isso também. Vamos ver? Agora sim. É o Zoom, Daniela. O Zoom. Google Meet não tem todas as ferramentas. Outras ferramentas que tem, eu testei, aí resolveu travar e a gente acabou ficando no Google Meet mesmo. É melhor fazer assim do que... Como a gente grava também, né? E depois eu posto esse vídeo, os cortes, né? Vocês viram lá. Então, não é tanto problema, né? Acho que a gente pode passar então para o próximo. Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui hoje, né? Essa parte. Só uma última consideração a respeito das alucinações, enquanto já vai entrando aí. Das alucinações não, da dupla vista, sonambulismo e tal, que Kardec também fala. A gente tem que também tomar... Eu estou com áudio. Legal. A gente tem que tomar cuidado para não simplesmente acreditar em qualquer um que diga qualquer coisa, né? Porque também existem os distúrbios físicos, existem as pessoas que acham que é imaginação e tal. Então, é uma área muito sensível, né? Tem muitos internados, ou tinha pelo menos, né? Internados em manicômios que eram médiums e pessoas que achavam que eram médiums que talvez deveria procurar algum tipo de tratamento. Então, é algo sensível que tem que tomar cuidado, né? Sim, Paulo, tem uma pergunta interessante da Lu. Deixa eu ver no aqui. chat. Durante o Evangelho no lar, quando estou me concentrando, eu sempre vejo e sinto a presença de um índio, mas eu fico com medo e perco a concentração. O que devo fazer? Alguém quer responder? Eu vou deixar na tela. Eu não vou responder, não. Não, pode ir. Não. Não, quando estamos fazendo uma oração ou meditação, tá? No Espiritismo se propaga mais oração, né? Prece. A gente abre o nosso campo
né? O nosso perispírito, ele meio que sobressai a matéria. Toda vez que nós fizemos uma coisa edificante ou algo espiritual, o nosso espírito sobressai a matéria. Então é importante, sim, observar o que acontece ao redor. Sim, podem espíritos aparecer. Eles são totalmente inofensivos, tá? Mas eles podem nos intuir com ideias. Tá? Se tu está fazendo uma oração de coração, obviamente que o espírito que vai aparecer ali vai ser um espírito bom e que está ali fazendo oração contigo, ou ainda querendo te dizer alguma coisa. Mas se tu tem medo, provavelmente o medo bloqueia dele se comunicar. Mas às vezes ele só quer dar um recado, às vezes ele só quer passar alguma informação, algum conselho, tá? Mas pode acontecer de ser um espírito de baixa evolução e falar alguma coisa, mas como você é médium, como você é inteligente, como você é espiritualizado, que são coisas para testar nossa vaidade e orgulho. Então, assim, a princípio é inofensivo, não precisa ter medo. Se te falar coisas boas, guarda para ti. Se te disser coisas um pouquinho estranhas, deixa de ladinho que na próxima ele não aparece mais. Mas não precisa ter medo não, tá? Isso aí, a Daniela falou, eu já faço prece e falo, não estou ainda preparada para receber comunicação não, tá bom? Vamos seguir então para ver se a gente consegue